Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Meu nome é Jonas. Tenho 42 anos e sou vigilante noturno há mais de 2 décadas. Já trabalhei em fábricas, galpões, hospitais em reforma, mas nada se compara ao que vivi no cemitério do Jardim das Almas. Esse lugar não era um cemitério qualquer. Era antigo, muito antigo, esquecido pela prefeitura e, ao que parecia, até mesmo por Deus. Fui contratado por uma empresa terceirizada que precisava de alguém discreto para fazer a ronda das 22h às 6h. O salário era bom demais para o tipo de serviço. E logo percebi por quê. O cemitério ficava em um morro, isolado. O portão principal era de ferro pesado, enferrujado. Havia uma pequena guarita, velha, mas com energia elétrica, e do lado de dentro, um mar de túmulos, mausoléus, jazigos com nomes apagados pelo tempo. Na minha primeira noite, o supervisor me entregou o crachá, uma lanterna de mão e uma prancheta com os horários de ronda. Antes de ir embora, ele me disse apenas: se ouvir algo, não responda, e nunca, jamais entre no ossuário, mesmo se vir luz lá dentro. Achei que era só história para assustar novato, mas à meia-noite tudo mudou. Enquanto fazia a ronda pelo setor norte do cemitério, ouvi passos, não os meus. Eram suaves, irregulares, como se alguém descalço andasse sobre folhas secas. Apontei a lanterna, nada. Mas quando desliguei a luz, vi, de relance, uma figura branca, parada entre 2 lápides, baixa, com o rosto coberto por um véu fino. Parecia uma criança de vestido de comunhão. Mas quando apontei novamente a lanterna, ela não estava mais lá. Voltei para a guarita apressado, tranquei a porta, sentei e fiquei ali, suando frio, ouvindo o silêncio mais pesado que já senti na vida. Às 03h17 da manhã, o rádio da guarita ligou sozinho. Uma voz fraca, quase infantil, repetia: aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar. No relatório daquela noite escrevi apenas: nada fora do comum. Mas essa foi só a primeira noite. Na noite seguinte voltei para o mesmo posto, mesmo horário, mesmo uniforme, mas com algo diferente dentro de mim, uma inquietação. Um aperto no peito que não conseguia explicar. Pensei em desistir, mas a necessidade falou mais alto. Precisava do dinheiro. E, no fundo, queria entender o que realmente havia naquele cemitério. A madrugada parecia seguir tranquila, até que algo me chamou a atenção. Uma luz fraca, amarelada, piscava dentro do ossuário. O mesmo lugar que o supervisor me mandou evitar. O ossuário era um pequeno prédio de tijolos descascados, com uma porta de metal enferrujada. Lá dentro jaziam restos mortais exumados, ossos empilhados, caixões destruídos pelo tempo. Era um lugar sem alma, mas naquela noite ele tinha vida. Ou algo que fingia estar vivo. Aproximei-me devagar. Cada passo sobre o cascalho parecia ecoar como um trovão. Quando cheguei perto, a luz se apagou. Um silêncio total tomou conta do cemitério. Silêncio de verdade. Sem vento, sem insetos, sem corvos, nada. Toquei a maçaneta da porta. Ela se abriu sozinha, com um estalo seco que me fez arrepiar até a alma. Dentro, uma vela acesa iluminava o centro do cômodo. Em volta dela, havia pequenos brinquedos antigos, cavalinhos de madeira, bonecas de porcelana quebradas, uma corda de pular empoeirada. E sobre a parede do fundo, rabiscos feitos com carvão, como se uma criança tivesse desenhado símbolos, olhos, espirais, e no centro, o que parecia ser uma mulher sem rosto. Na vela, estava escrito algo que parecia recém-escrito, com sangue seco. Ela acordou. A porta se fechou atrás de mim com violência. Tentei abri-la. Trancada. Não tinha chave. A vela começou a tremular. As bonecas começaram a virar a cabeça, sozinhas.
E então, a vela se apagou, escuridão total. Senti algo se mover atrás de mim, quente, respirando, ofegante. Não tive coragem de me virar. Uma voz fina, de criança, sussurrou no meu ouvido. Você entrou. Agora você pertence. Quando consegui acender a lanterna, estava do lado de fora, caído, no chão, com a porta do ossuário trancada de novo, como se nunca tivesse sido aberta. Meus braços estavam sujos de terra. As unhas, cheias de pó branco, como se eu tivesse cavado algo. E no bolso da minha calça, um dos brinquedos, um cavalinho de madeira, quebrado ao meio. A partir daquela noite, passei a ouvir risos, vozes infantis brincando entre os túmulos, mas só eu ouvia. E eu ainda tinha mais 5 noites pela frente. Na terceira noite eu já não sabia se estava acordado ou preso num pesadelo constante. Desde o encontro no ossuário, os risos de crianças não me deixavam em paz. Eu os ouvia no trajeto de ida ao trabalho, no rádio do carro, até no espelho do banheiro da portaria. Sempre a mesma risada aguda, repetida, como um eco vindo debaixo da terra. Mas naquela madrugada, os sons mudaram. Agora, eles cantavam. Cava, cava o chão molhado, esconde o rosto enterrado. Dorme o riso. Cala a dor. Chama a mãe do corredor. Olhei o monitor das câmeras. Uma delas, virada para o antigo mausoléu da família Sá Carvalho, estava coberta de estática. Era um prédio antigo, quase em ruínas, que ninguém visitava há décadas. Peguei a lanterna e fui até lá. A noite estava gelada. O vento parecia empurrar contra mim, como se o próprio cemitério não quisesse que eu chegasse perto. Quando entrei no mausoléu, senti o cheiro, um odor adocicado e podre, como carne velha misturada com perfume barato. O local estava cheio de bonecas, bonecas por toda parte, empilhadas, sentadas nas criptas, umas sem olhos, outras com sorrisos costurados. E no fundo, vi as crianças. Eram 5, não de carne, não vivas. Eram sombras infantis, translúcidas, brincando ao redor de um túmulo central. Elas riam, giravam, mas pararam ao me ver. Um menino se aproximou. Tinha os olhos costurados com linha preta. A boca, um rasgo horrível no queixo. E mesmo assim, ele sorriu. Ela quer falar com você, sussurrou ele, e apontou para o túmulo no centro. No mármore frio não havia nome, só a palavra. Mãe. A lápide se moveu sozinha, revelando uma escada que descia direto para a escuridão. Antes que eu pudesse reagir, as crianças me empurraram. Caí, rolei por degraus de pedra, ralei os braços, rasguei o uniforme. E no fundo, me vi diante de um corredor subterrâneo. As paredes eram cobertas por inscrições antigas, como marcas de unhas, desenhos de olhos, buracos, bocas gritando. E mais à frente havia ela, uma mulher pálida, de vestido de noiva enegrecido pelo tempo, sem olhos, sem nariz, só pele esticada e trêmula sobre ossos. Ela esticou a mão fina na minha direção e disse com uma voz que parecia vir de muitas bocas ao mesmo tempo. Você cuida deles, agora cuida de mim. Desmaiei ali mesmo, ou achei que desmaiei. Acordei no chão do mausoléu, estava de manhã. As bonecas tinham desaparecido, mas na minha mão havia uma aliança de noiva antiga. E atrás de mim, rabiscado na parede, estava escrito com sangue. Capítulo 4. Será sua sentença. Não fui trabalhar no dia seguinte, nem no outro, mas o cemitério veio até mim. As paredes da minha casa começaram a suar, sim, gotas escuras escorriam da tinta. O espelho do banheiro trincou por dentro. E na TV, mesmo desligada, aparecia o reflexo da noiva sem rosto, me observando. Quando decidi voltar, já não era por escolha, era por medo. O cemitério não queria que eu saísse. E pior, agora eu sentia saudades dele. Cheguei meia-noite, sem uniforme. Só eu, a lanterna e aquela maldita aliança no dedo que não conseguia tirar. Quanto mais tentava arrancá-la, mais ela afundava na carne. As câmeras estavam fora do ar, todas.
O portão principal, trancado por dentro, estava preso lá, com ela. Caminhei até o ossuário. Estava diferente, totalmente destruído, como se tivesse explodido de dentro para fora. No lugar, uma cratera coberta por névoa branca. Um sussurro saía dali. O corredor espera. Fui até o mausoléu. Estava aberto. Mas havia algo a mais. O corredor subterrâneo se expandira. Agora ele se estendia como um labirinto, com espelhos nas paredes. Em cada espelho eu via versões distorcidas de mim mesmo, mais velho, mais jovem, mutilado, sem olhos, todos olhando para mim. Um deles sussurrou: "Você é o último vigilante." Todos os outros ficaram aqui. Segui adiante, e então a vi, ela, a mãe, mas desta vez com rosto. Era o meu rosto. "Você já me conhece, sempre me conheceu, está preso em mim, como todos os outros." "O que você é?" gritei. "Sou o tempo que ficou, a dor que ninguém enterra, o segredo que ninguém quer lembrar." Ela abriu os braços, e atrás dela milhares de rostos pálidos surgiram nas paredes, todos vigilantes, todos como eu, gritando em silêncio. Corri, corri como nunca. Quando emergi, o sol começava a nascer, mas o cemitério não estava mais lá. No lugar, uma floresta, nenhum túmulo, nenhum mausoléu. Voltei para casa, mas tudo seguia igual. Os espelhos rachados, a TV com reflexos e a aliança no dedo, sempre ali, sempre apertando mais. E então recebi um envelope, sem remetente. Dentro, uma folha amarelada, com uma única frase: "Volte, ou todos os seus entes voltarão primeiro." A última noite, recebi um chamado falso. Alguém invadira o cemitério, mas como? Ele não existia mais. Ou melhor, ninguém além de mim se lembrava que ele já existiu. Voltei ao local. Havia uma cova aberta no centro do nada. Um buraco escuro, profundo, com uma lápide ao lado. Sem nome. Apenas o aviso: "Aqui jaz o que não deveria ser lembrado." Aí senti a necessidade de descer, como se fosse meu dever, minha missão. Usei uma corda, levei uma lanterna e desci. O interior não era de terra, era de carne. Paredes vivas, pulsando, ossos servindo de degraus, um túmulo no centro, com meu nome. Ao lado, um caixão aberto. E dentro dele, eu, meu corpo, exatamente como eu estava vestido, respirando, mas dormindo. Um leve sorriso no rosto, como se estivesse finalmente em paz. E então, atrás de mim, ela chegou. A mãe, não mais deformada, mas bela, tranquila, com um véu negro. "Você entendeu agora? Você era o guardião da dor, o que cuida dos esquecidos, dos perdidos, dos enterrados sem nome." Ela estendeu a mão. "Aceita seu lugar?" Olhei para o caixão, e pela primeira vez em dias, não senti medo, senti paz. Deitei, fechei os olhos, e tudo se apagou. Quando o novo vigilante chegou semanas depois, encontrou apenas um cemitério abandonado. No livro de registro, um nome escrito com sangue seco. "Ele cuida de nós agora, todos nós." E na portaria, uma boneca de porcelana com olhos costurados, segurando um crachá de vigilante, com o meu nome. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.